Certo, bem-vindos de volta, reta final, últimos 100 metros. Vocês estão se sentindo melhor hoje do que no final de ontem? Sim, eu também, porque ontem foi um dia muito intenso, 5 apresentações. Vamos começar na página 249. Já vimos as características, pulamos bastante material sobre como o papado perseguiu o povo de Deus. Mas agora vamos analisar o papado e a mudança nos tempos de Deus. Na verdade, na página 245. Eu não vou me alongar muito sobre o papado achar que pode mudar os tempos de Deus, porque eu já escrevi um livro inteiro sobre isso. Vocês precisam ler Futurismo, uma jornada incrível. Lá eu mostro de que forma o papado mudou os tempos de Deus, alterando o método de estudo da profecia bíblica. Um de seus estudiosos, Alcázar, disse que as profecias de Daniel e Apocalipse já se cumpriram no passado, com Antíoco Epifânio e o Império Romano. Já Ribera, outro jesuíta, afirmou que as profecias do Anticristo são totalmente futuras. Dessa forma, ao dizer que as profecias já se cumpriram ou se cumprirão no futuro, no Oriente Médio, eles desviaram o foco de onde a profecia realmente se cumpre. A Igreja Católica precisava desviar a atenção de si mesma, porque as características são muito claras. Então criaram 2 sistemas rivais de interpretação. Foi exatamente o que fizeram. Portanto, vamos ter uma palavra de oração. Eu não vou falar muito sobre a mudança dos tempos, há apenas um parágrafo breve ali. Leiam Futurismo, uma jornada incrível. Agora vamos tratar da mudança na lei de Deus ou da tentativa de mudá-la. Vamos orar. Pai Celestial, ao concluirmos este dia de estudo, agradecemos por tua presença aqui. Obrigado por tua palavra, que é um guia seguro num mundo tão confuso. Pedimos que continues conosco enquanto estudamos tua palavra e nos capacites a falar a verdade com ousadia e amor, pois queremos ver a salvação de muitas almas nestes últimos dias, em nome de Jesus. Amém. Daniel 7,25 diz que o chifre pequeno pretendia mudar a lei de Deus. O chifre pequeno violou todos os 10 mandamentos, mas afirmou ter mudado um em especial. Vamos analisar como o papado pisoteou cada um deles. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O papado se coloca no lugar de Deus. Segundo mandamento: não fazer imagens. As igrejas católicas têm imagens diante das quais as pessoas se curvam. Sim, portanto, o segundo mandamento está em jogo. Quanto ao terceiro mandamento: não tomar o nome de Deus em vão. O papado não usa títulos que pertencem só a Deus e profere blasfêmias? Sim. Quanto ao quarto mandamento: o chifre pequeno declarou mudar a lei de Deus? Sim. Tentou mudar o sábado do 7º dia. Quanto ao quinto mandamento: o papado tentou desonrar o Pai Celestial ao usurpar nomes que pertencem somente ao Pai? Títulos como o Pai? O papado não é culpado de transgredir o mandamento não matarás? Acabamos de estudar sobre isso. O 7º mandamento: o papado fornicou com os reis da terra, unindo a igreja e o Estado? Sim. Quanto ao 8º mandamento: não dar falso testemunho, a Bíblia diz que o papado realizará grandes sinais mentirosos. E quanto ao 9º mandamento: não furtar,
o papado confiscou propriedades, como dos valdenses, por exemplo. Quanto ao 10º mandamento, não cobiçarás. Vocês sabiam que, na Bíblia, o termo filho da perdição é usado apenas 2 vezes? Primeira vez para Judas, em João 17:12. E para o papado, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, qual era a principal característica de Judas? Ele tinha cobiça pelo poder e cobiçava o dinheiro. Será que o papado é culpado de cobiçar recursos? É um rico poder, de acordo com Apocalipse 17. O papado cobiça riquezas e poder absolutamente. Portanto, o sistema católico romano não só tentou mudar o 4º mandamento, ele é culpado de violar todos os 10 mandamentos. Agora, também sabemos como o papado tentou mudar a lei. Basicamente, quando você lê os catecismos católicos, com exceção do Catecismo da Igreja Católica, que é a publicação mais recente, percebe algo muito interessante. Uma vez eu fui a uma livraria em Albuquerque, Novo México, que fazia parte da região que eu cobria como diretor ministerial. Uma livraria católica chamada Gerons, e eu decidi verificar quantos catecismos conseguisse para analisar o que diziam sobre o 2º mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas. E, para minha surpresa, nenhum dos catecismos que examinei, e foram muitos, incluía o 2º mandamento. Como assim eles não tinham o 2º mandamento? Eles tinham, não terás outros deuses diante de mim, o 1º mandamento, mas pularam o 2º mandamento, e isso deixava quantos mandamentos? Apenas 9. Mas todo mundo sabe que são 10. Então dividiram o 10º mandamento em 2. Não cobiçarás os bens do teu próximo e não cobiçarás a mulher do teu próximo, mas cobiça é cobiça. Portanto, apesar de a Bíblia católica conter o 2º mandamento, os catecismos o omitem. Por quê? Porque quando as crianças estudam o catecismo e veem não farás imagens nem te curvarás a elas, elas perguntam, então por que a igreja está cheia de imagens? E as pessoas se curvam a elas. Portanto, o sistema católico tentou esconder a violação do 2º mandamento, mas a grande mudança que a Igreja Católica fez foi no mandamento do sábado. Vamos para a página 250 de nossas anotações. Página 250. Sabiam que Martinho Lutero debateu com Johann Eck, representante da Igreja Católica, e em certa ocasião, John Eck conseguiu colocar Lutero numa situação difícil. Eu quero que vocês percebam o que foi que John Eck usou para conseguir colocar Lutero em uma situação difícil. Ele usou o próprio argumento de Lutero contra ele, porque Lutero defendia sola Escritura, somente a Bíblia. Observem o que Eck disse a Lutero no debate. A Escritura ensina: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Mas a igreja, qual é a próxima palavra? Mudou o sábado para o dia, obviamente o dia do Senhor, por sua própria autoridade, sem base na Escritura. Ele estava dizendo, Lutero, você diz que segue somente a Escritura, mas não tem nenhum fundamento bíblico para guardar o domingo. O sábado é ordenado muitas vezes por Deus. Nem os evangelhos, nem em Paulo está declarado que o sábado cessou. Mesmo assim, a igreja instituiu o dia do Senhor pela tradição dos apóstolos, sem a Escritura. Agora observem a próxima citação que temos aqui. Se, porém, a igreja teve poder para o quê? Qual a próxima palavra?
Sabe, passando por todas essas páginas a respeito do sábado, eu sempre encontro a palavra mudar e seus sinônimos sobre o que a Igreja Católica Romana fez com relação ao sábado. Se, porém, a Igreja teve poder para mudar o sábado da Bíblia para o domingo e ordenar a guardar o domingo, por que não teria também esse poder em relação aos outros dias? A Igreja Católica não estabeleceu vários outros dias? Claro que sim, e um deles é a Páscoa. Onde a Bíblia manda celebrar a Páscoa? Onde a Bíblia fala sobre Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, Quarta-feira de Cinzas? Nada disso está na Bíblia, mas a Igreja Católica os instituiu, então o argumento continua. Se ela pode estabelecer esses dias de culto, por que não os dias de culto? Portanto, mais uma vez, se a Igreja teve poder para mudar o sábado para o domingo e ordenar sua guarda, por que não teria também esse poder sobre outros dias, muitos dos quais não têm base bíblica, como Natal, circuncisão do coração, dias dos Reis Magos? Se você rejeitar isso e se voltar apenas para a Escritura, então deve guardar o sábado como os judeus, que o guardam desde o princípio do mundo. Esse é John Eck. E ele não estava certo nessa situação? Claro que sim. Ele colocou Lutero entre a cruz e a espada. Lutero não conseguiu responder a esse argumento. Ponto para o doutor Eck. Seu argumento era irrefutável. Lutero tentou se safar alegando que o dia específico era cerimonial, enquanto o princípio desse descanso, um dia em 7, ainda era válido. Sabe, por alguma razão, Lutero às vezes dizia que devíamos guardar o sábado e outras vezes defendia o domingo. Ele era muito inconsistente em sua teologia. Às vezes falava que os mortos permanecem mortos até a ressurreição. Outras vezes falava sobre a imortalidade da alma. Era muito incoerente. Talvez fosse porque, às vezes, ele estava à mesa bebendo cerveja demais. Sabemos que ele adorava cerveja, mas isso é só especulação minha. Agora, observem o que eu vou fazer agora. Eu vou analisar todas as páginas que falam sobre a mudança do sábado. Todas essas declarações foram escritas por católicos romanos, ok? E qual a palavra-chave? Mudar. Mas há palavras similares que são usadas. Vejam no final da página, eu vou ler apenas partes dessas declarações. Vocês podem ler no tempo livre. Se a Igreja não tivesse poder para fazer o quê? Essa mudança. Observem a próxima citação de Gaspare de Fosso, arcebispo de Reggio, em 8 de janeiro de 1862. No fim desta citação, o sábado, o dia mais glorioso da lei, foi o quê? Estão vendo onde estamos? Na página 251. Foi mudado para o dia do Senhor. Esses e outros assuntos similares não cessaram em virtude dos ensinos de Cristo, pois ele disse que veio para cumprir e não para destruí-la. Mas eles o quê? A palavra novamente, mudaram pela autoridade da Igreja. Vamos para a próxima página. Outra palavra é usada aqui no começo da página. Se a Igreja não tivesse poder para fazer essa mudança, ela não poderia ter feito o que todas as religiões modernas concordam. Ela não poderia ter, qual é a palavra diferente aqui? Não poderia o quê? Ter substituído. Portanto, quem substituiu o sábado pelo domingo? A Igreja, segundo este escritor católico. Observem um pouco mais abaixo, onde diz resposta. Pelo próprio ato, como você prova que a Igreja tem poder para ordenar festas e dias santos? Resposta, pelo próprio ato de quê? De mudar o sábado para o domingo. Agora vamos à próxima página. Página 253. Vamos ler aonde começa com a palavra apesar. Apesar de todo esse peso da autoridade bíblica, já que ele acabou de citar todos os versos que ordenam a guarda do sábado, apesar de, com toda essa autoridade das Escrituras para santificar o sábado, o sétimo dia,
os protestantes de todas as denominações profanaram esse dia e o quê? Qual a outra palavra? Transferiram sua observância para o primeiro dia da semana ou o domingo. Agora, com que autoridade eles fizeram isso? Que autoridade os protestantes têm para transferir o dia? Nenhuma. Nenhuma, exceto a tradição não escrita da Igreja Católica. Notem no meio da página. Foi a Igreja Católica que, pela autoridade de Jesus Cristo, o que não é verdade, fez o quê? Transferiu esse repouso para o domingo, em memória da ressurreição de nosso Senhor. Vamos para a próxima página. Pergunta: por que observamos o domingo em vez do sábado? Essa é a resposta do catecismo. Nós observamos o domingo em vez do sábado porque a Igreja Católica, no Concílio de Laodiceia, fez o quê? Transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Agora, observem a próxima declaração que temos aqui nesse longo parágrafo perto do fim. Eu vou ler aonde começa com a palavra ninguém. Ninguém. Por que isso? A Bíblia que os protestantes afirmam seguir exclusivamente não autorizam o quê? Outra palavra, a substituição do primeiro dia pelo sétimo. Então, com que autoridade fizeram isso? Claramente, com a da própria Igreja Católica, que abandonaram e cujas tradições eles condenam. Vejam a próxima declaração. Que autoridade, portanto, mudou? Vejam essa palavra de novo. Mudou o sábado do sétimo para o primeiro dia. Quem deu ao Papa o direito de mudar o quê? Olha aí a palavra novamente, mudar um mandamento de Deus. Este é o famoso cardeal James Gibbons, que afirma: se você segue somente a Bíblia como guia, deveria ser um adventista do sétimo dia. Nós concordamos, certo? Observem na próxima página como repetidamente aparece a palavra substituição no lugar de mudança. Na página 255, no meio da página, nós lemos: o dia de sábado dos judeus era no sábado. Parem por um momento. Quantas vezes a Bíblia se refere ao sábado judaico ou sábado dos judeus? Eu vou dar uma dica. 0. Sempre é chamado de o sábado do Senhor teu Deus. Jesus disse: eu sou o Senhor do sábado. O sétimo dia é o sábado. A Bíblia repete isso diversas vezes. No entanto, a Igreja Católica Romana insiste em chamá-lo de sábado judaico. Os últimos 3 papas, João Paulo II, Bento XVI e Francisco, em seus escritos, sempre se referiram ao sábado como o sábado dos judeus ou o sábado judaico. Portanto, observem novamente. O dia de sábado dos judeus era no sábado. Nós cristãos guardamos o domingo como sagrado. A igreja, pelo poder de nosso Senhor, fez o quê? Mais uma vez, mudou a observância do sábado para o domingo. Quando vocês estudam com as pessoas sobre Daniel capítulo 7, precisam usar essas citações dos católicos romanos. E você diz: o que Daniel diz? Diz que o pequeno chifre pensou que poderia o quê? Mudar. Agora, vamos ver como isso se cumpriu na história. Vamos ver que poder afirma ter mudado o dia. Não mudou o dia? Observem a citação final da página 255, a terceira linha. A igreja, agora uma palavra diferente é usada, a igreja o quê? Alterou a observância do sábado para a observância do domingo. Mudou, alterou, basicamente significa a mesma coisa. Observem na página seguinte, no topo da página seguinte. Poderíamos ler todas essas declarações, mas vocês as têm, então, contanto que aqueles que assistem ao DVD saibam que temos as notas de estudo e que há muito mais provas do que estamos compartilhando aqui nesta aula, nós cumprimos nosso compromisso. Notem no topo da página o segundo parágrafo.
A Bíblia nos diz para santificar o sábado. A mudança foi feita pela tradição cristã que remonta ao tempo dos apóstolos. Isso não é verdade? Mas nenhum deles, isto é, nenhum dos apóstolos, disse uma única palavra sobre fazer o quê? Aí está de novo a palavra mudança. Note outro escritor que desafia os protestantes a darem uma clara evidência bíblica da mudança. Vejam o que ele diz. Você vai me dizer que o sábado era o sábado judaico, mas que o sábado cristão foi mudado para o domingo. Mudado. Eu acho que mudado é uma palavra importante, certo? Mudado, mas por quem? Quem tem autoridade para mudar? Hello? Para mudar um pensamento expresso do Deus Todo-Poderoso. Notem o próximo parágrafo. Terceira linha. Bem, vamos começar do topo para dar um contexto. Você é um protestante e professa seguir a Bíblia e somente a Bíblia. E, no entanto, em um assunto tão importante como a observância de um dia em 7, como um dia santo, vocês vão contra a lei clara da Bíblia e colocam outro dia no lugar desse. Vejam, essa é outra maneira de dizer mudou, substituiu, etc. Você coloca outro dia no lugar do sábado. Vão para a próxima página, página 257. Página 257. E vamos dar uma olhada no terceiro parágrafo. Na verdade, no segundo parágrafo completo, onde diz a palavra sábado significa descanso. Vamos até o final dessa citação. Lá diz, no meio da citação, a fim de deixar claro para os judeus que eles não estão mais sob a antiga lei de Moisés. Que insulto! Com suas exigências de circuncisão, abstinência de certas carnes e a escrupulosa observância do sacrifício judaico e do sábado, mas sob a nova lei de Cristo, a igreja infante, o quê? Mudou o dia a ser santificado de sábado para domingo. A próxima declaração, a igreja recebeu a autoridade para fazer tal mudança de seu fundador, Jesus Cristo. Ele conferiu solenemente à sua igreja o poder de legislar, governar e administrar, claro, em harmonia com o que a Bíblia ensina. Esse é um acréscimo meu. Deve-se notar que a igreja não mudou a lei divina. Claro que mudou, porque diz domingo, não sábado. Deve-se notar que a igreja não mudou a lei divina que obriga os homens a adorar, mas meramente mudou o dia. Alô? Então, mudou mesmo, certo? Notem a última citação nesta página, página 257. Mas uma vez que o sábado e não o domingo é especificado na Bíblia, não é curioso que os não católicos que professam tirar sua religião diretamente da Bíblia e não da igreja, observem o domingo em vez do sábado? Sim, é claro que é inconsistente, mas aí está de novo. Mas esta mudança foi feita cerca de 15 séculos antes de o protestantismo nascer. Na página seguinte, segundo parágrafo completo, por que a igreja, aí está de novo, a igreja o quê? Por que a igreja mudou o dia do Senhor de sábado para o domingo? A próxima citação foi a Santa Igreja Católica que mudou o dia de descanso de sábado para o domingo. A próxima citação. Nada é dito na Bíblia sobre a mudança do dia do Senhor de sábado para o domingo. Sabemos da mudança apenas pela tradição da igreja. De alguma forma, eu acho que isso é o cumprimento de Daniel 7:25. Vocês não acham? Claro! Notem uma citação no topo da página 259. No meio da citação, onde diz a igreja, por outro lado, depois de mudar o dia de descanso do sábado judaico, ou sétimo dia da semana, para o primeiro, fez com que o terceiro mandamento se referisse ao domingo como o dia a ser santificado, como o dia do Senhor. No meio da página, onde tem um quê de questão. A Igreja Católica Romana tem poder para fazer agora outra palavra. Qual é a palavra? Alguma alteração nos mandamentos de Deus? A resposta,
Em vez de, isto é, mudar, certo? Em vez de sétimo dia e outras festas designadas pela antiga lei, a igreja prescreveu os domingos e dias santos para serem separados para a adoração de Deus, e estes nós agora somos obrigados a guardar em consequência do mandamento de Deus, em vez do, veja, essa é outra maneira de expressar isso, em vez do antigo sábado. A próxima citação diz: não há uma palavra nos evangelhos sobre a mudança do dia de adoração. E então, no final da página, mudar o dia de adoração foi algo momentoso para a nova igreja fazer. Então, quem muda o dia? Deus? É sempre a igreja muda. Notem o que esta declaração no topo da página continua dizendo. A menos que fosse pela autoridade de Deus, isso não teria sido e não poderia ter sido feito. No entanto, não há autorização especial para esta o quê? Para esta mudança na Escritura. E na próxima citação, diz: a Igreja de Cristo aboliu a adoração do sábado. Essa é uma outra maneira de expressar o que a igreja fez. O parágrafo completo no final da página 260 diz: a Igreja Católica, por mais de 1000 anos antes da existência de um protestante, em virtude de sua missão divina, o quê? Mudou o dia de sábado para o domingo. Sabem, é de náusea. Essas são todas citações de diferentes fontes católicas romanas. Eles estão se incriminando. Sabem, existe uma lei contra a autoincriminação. Mas eles estão se incriminando. Principalmente porque não entendem que Daniel 7,25 está apontando para a organização deles. Se eles interpretassem a Bíblia de uma perspectiva historicista, ficaria claro que a igreja deles está cumprindo Daniel 7,25. Mas eles não interpretam a profecia de uma perspectiva historicista. Eles não usam o método adequado de interpretar a profecia. Vejam, Deus tornou as coisas simples, pessoal. Deus tornou, a Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, o Império Romano, a divisão do Império Romano, o papado, por 1260 anos, o período da ferida mortal, quando não há perseguição, então a ferida mortal é curada pelos Estados Unidos e os eventos do tempo do fim acontecem. Isso é historicismo. É simples. Vocês sabem, a cada momento onde você está no fluxo da história. Onde estamos na corrente profética agora? Estamos no finalzinho da corrente profética, pessoal. Qual é o próximo grande evento? São os Estados Unidos devolvendo a espada do poder civil ao papado católico romano. Esse é um dos atos finais no grande conflito. E se vocês lerem aqueles artigos de boletins informativos sobre o que o papado está fazendo nesses últimos dias, é arrepiante. Porque o papado está conquistando os poderes civis do mundo, fazendo o que os poderes civis querem. Os poderes civis querem o casamento gay? Sim, eles querem apoiar o transgenerismo. Sim, eles, em última instância, vão querer apoiar o domingo como dia de descanso. As Nações Unidas já se registraram dizendo isso. Esse é o ápice do processo. E enquanto isso acontece diante de nossos olhos, a Igreja Adventista dorme. Em alguns círculos, não se fala sobre isso. Isso assusta as pessoas. A mensagem do terceiro anjo assusta as pessoas. É melhor acreditar que assusta as pessoas. Diz muito claramente que se você adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca, você vai queimar. Estou parafraseando. Vocês querem que os seus vizinhos queimem? Vocês querem que todos no mundo queimem? Como eles vão descobrir para não queimar? Quem vai lhes dizer? A Igreja Adventista é o último bastião do historicismo no mundo. Não há outra igreja. Não há outra igreja que tenha a interpretação correta da profecia. E se não lhes dissermos, o sangue deles estará sobre as nossas mãos. Verdade? Sim, é um pecado de omissão.
Vejam, temos pecados por comissão quando falamos errado e temos o pecado de omissão quando não falamos e deveríamos falar. E alguns de vocês sabem, eu fui proibido de falar em muitos lugares. Não apenas na América do Norte, Interamérica, América do Sul, porque não gostam dessa mensagem, porque dizem que assusta as pessoas. Sabem, eu dizia algumas coisas assustadoras para os meus filhos quando eles estavam crescendo. E eu era muito gráfico. Por exemplo, eu dizia aos meus filhos, quando você atravessar a rua, olhe para os dois lados, porque se não fizer, um carro vai te esmagar. Eu diria que esse é um pensamento assustador, porque eu os avisei com palavras tão fortes, porque eu não queria que eles fossem esmagados. Por que pregamos esta mensagem? Porque queremos que o mundo saiba o que está acontecendo, o que em breve vai explodir no cenário mundial. Estamos dormindo quando deveríamos estar proclamando. Observem o meio da página 261. Este é o terceiro parágrafo. A igreja mudou a observância do sábado para o domingo pelo direito da divina e infalível autoridade dada a ela por seu fundador, Jesus Cristo. Isso é falso, mas de fato diz que a igreja mudou o dia. O protestante que alega ser a Bíblia o único guia de fé não tem justificativa para observar o domingo. Neste assunto, o adventista do sétimo dia é o único protestante coerente. É incrível. Observem na página seguinte. Segundo parágrafo completo. Todos nós acreditamos em muitas coisas em relação à religião que não encontramos na Bíblia. Por exemplo, em nenhum lugar da Bíblia encontramos que Cristo ou os apóstolos ordenaram que o sábado fosse, com licença, qual é a palavra mesmo? Mudado do sábado para o domingo. Notem o parágrafo, o próximo parágrafo grande que aparece depois daquele que se segue a este que acabei de notar. Vocês vão me dizer que o sábado era o sábado judaico, mas que o sábado cristão foi, aí está, mudado. Não foi mudado. Na página seguinte, página 263, a palavra é usada no primeiro parágrafo completo, fala sobre a substituição do sábado pelo domingo. E no penúltimo parágrafo, diz, mas a igreja de Deus achou por bem transferir, eis outra maneira de dizer, transferir a celebração e a observância do sábado para o domingo. Bem, eu não sei se precisamos continuar a fornecer evidências. Certamente há muitas evidências aqui, há mais citações do que temos aqui, mas temos que avançar em nosso estudo. Então, vamos para a página 273, página 273. E vamos notar que essa característica, o papado é um poder diferente. Daniel 7 diz que o pequeno chifre era diferente de qualquer um dos outros poderes? Sim, em que sentido o pequeno chifre era diferente? Em que sentido os pés eram diferentes de todo o resto da foto? Tinha barro? O que o barro representa? A igreja. A mistura de igreja e Estado. Vocês não têm isso nos poderes anteriores? Os poderes anteriores são poderes políticos. Sim, eram nações pagãs, mas o que é trazido à tona não é o aspecto religioso. Eles estão simplesmente governando. Uma nação conquista outra e então conquista outra. Mas quando se chega ao chifre pequeno, o chifre pequeno é diferente porque não só obtém poder político, mas também tem poder religioso, porque as atividades que ele realiza são atividades religiosas. São coisas que podem mudar a lei, persegue os santos do Altíssimo, fala blasfêmias contra o Altíssimo, governa por um tempo, tempos e metade de um tempo. Agora, vamos para a página 274 e ler esta declaração no topo da página. Lembrem-se, agora estamos falando em que sentido o papado é diferente de qualquer um dos outros poderes. É diferente no sentido de que une o quê? Igreja e Estado. O papado uniu igreja e Estado
ao longo de sua história, sim ou não? Vocês podem ver isso na cidade do Vaticano. A cidade do Vaticano é um estado com núncios. Nós os chamamos de embaixadores em outros lugares. Tem seus próprios embaixadores, eles têm seu próprio sistema bancário, eles têm a sua própria força policial. Eles têm tudo o que é necessário para ser um estado independente. O Papado Católico Romano é um estado independente. Agora, notem essa declaração de James Conroy na American Quarterly Catholic Review, de abril de 1911. Há muito tempo, quando Roma, pela negligência dos imperadores ocidentais, foi deixada à mercê de hordas bárbaras, essas são as invasões bárbaras, os romanos se voltaram para uma figura em busca de ajuda e proteção. Então, quando os bárbaros estavam invadindo o império está desmoronando. Eles estão procurando por um líder para trazer ordem. E pediram a ele que os governasse. E assim, desta maneira simples, o melhor de todos os títulos para o direito régio começou a soberania temporal dos papas. E subindo humildemente ao trono de César, o vigário de Cristo empunhou o cetro ao qual os imperadores e reis da Europa haveriam de se curvar em reverência por tantos séculos. Que declaração notável! Observem no final da página. O historiador Alexander Clarence Flick escreveu isso. A remoção da capital do Império de Roma para Constantinopla em 330, o que significa que no Ocidente não havia mais um imperador, porque o imperador se mudou para o leste, para o que hoje é Istambul. A remoção da capital do Império de Roma para Constantinopla em 330 deixou a Igreja Ocidental praticamente livre de quê? Do poder imperial, porque o imperador tinha ido embora para desenvolver sua própria forma de organização. O bispo de Roma, ouçam com atenção agora, o bispo de Roma é o Papa, era assim que ele era chamado antes de ser chamado de Papa. O bispo de Roma, no assento dos Césares, onde o bispo de Roma se senta? No assento dos Césares. Era agora o homem mais importante do Ocidente e logo foi forçado a se tornar o chefe político, bem como espiritual do mundo ocidental. Roma ainda era a capital política. Portanto, todo o hábito mental, toda a ambição, orgulho e senso de glória e todo o preconceito social favoreceram a evolução da grande cidade na grande capital eclesiástica. Disputas civis, bem como religiosas, eram encaminhadas a quem? Ao sucessor de Pedro para resolução. Repetidas vezes, quando os bárbaros atacavam Roma, ele, isto é, o Papa, era compelido a realmente assumir a liderança militar. São historiadores que estão escrevendo isso. O papado, de fato, mistura igreja e Estado. Vocês podem ver isso hoje, mas você vê isso ao longo de toda a história. Agora, a seguinte declaração de Karl Conrad Eckhart é muito significativa. Eu não acho que ele percebe que está descrevendo os 3 primeiros estágios de Roma, que são o Império Romano, os 10 chifres e o chifre pequeno. Notem a sequência. Sob o Império Romano, os papas não tinham poderes temporais. Isso seria o dragão por si só, certo? O Império Romano. Mas quando o Império se desintegrou, o que é isso? Desmorona em quantos reinos? 10 reinos. E seu lugar foi tomado por uma série de rudes reinos bárbaros. A Igreja Católica Romana, este é o estágio número 3, o pequeno chifre, a Igreja Católica Romana não apenas se tornou independente dos estados em assuntos religiosos, mas dominou também nos assuntos seculares. Agora, vamos para a página seguinte, e eu lhes digo, agora para estudar na página 276 até a página 280. É a história de Gregório VII e do rei Henrique IV, o rei do Sacro Império Romano.
É uma história fascinante. Não temos tempo para examiná-la, mas, sabe, o Papa era subserviente ao... Quer dizer, o rei Henrique IV era subserviente ao Papa. Na verdade, o Henrique foi muito mal com o Papa. Ele o chamou de anticristo. O Papa disse, ah, é? Então, excomungou e colocou todo o seu reino sob interdito. Sabem o que era um interdito? Sempre que uma nação era colocada sobre interdito, significava que nenhum dos sacramentos podia ser ministrado aos fiéis. E numa época em que o povo acreditava que era salvo pelos sacramentos, não havia como nenhum lugar para confessar seus pecados, não havia como nenhum lugar para batizar os seus bebês, não havia nenhum lugar para participar da comunhão. Em outras palavras, significava a morte para o rei. E foi o que o Papa fez. Então, todos os fiéis no grande Império Romano daquela época, ele era, na verdade, rei na Alemanha, ficaram em pé de guerra. Eles disseram, Henrique, estamos morrendo como nação. Então, sabe o que Henrique fez? Ele foi a Canossa em 1077 para pedir perdão ao Papa Gregório VII. E o Papa, quando ouviu que ele tinha vindo para Canossa, era inverno, um frio congelante, havia neve no chão. O Papa disse, deixe-o ficar lá fora no frio, descalço, por 3 dias, para fazer penitência. E depois de 3 dias, ele entrou, beijou o anel do Papa, beijou o seu dedão do pé, e ele se arrependeu e disse, sinto muito pelo que eu fiz. E então o Papa o restituiu como rei do Sacro Império Romano. Essa é a história que você encontra na página 276 à página 280. Não temos tempo para analisar tudo, mas é uma história fascinante. Agora, note na página 281. Este é Alexander Flick. Ele está descrevendo o poder que foi reivindicado pelo Papa Bonifácio VIII. Vocês precisam ler a declaração inteira de Bonifácio VIII. Mas notem como isso é descrito por esse historiador. A teoria papal fazia do Papa o único representante de Deus na Terra e sustentava que o imperador recebia seu direito de governar do sucessor de Pedro. Ela foi defendida por Nicolau I, Hildebrando, Alexander III, Inocêncio III e culminou com Bonifácio VIII no jubileu de 1300, quando, sentado no trono de Constantino, cingido com a espada imperial, usando uma coroa e agitando um cetro, ele gritou para a multidão de peregrinos leais, eu sou César, eu sou imperador. É o que o Papa está dizendo. Como você se sentiria se o pastor Ayrton Keller dissesse, eu sou o César, eu sou o imperador? Não que ele vai reivindicar isso, mas seria ilegítimo. Claro que é ilegítimo, porque a igreja precisa funcionar como igreja. Ela não tem que se misturar com o poder do Estado. Notem a declaração a seguir, isso está na página 282 de John Figi. Ele escreveu isso. Na Idade Média, a igreja não era um Estado. Eu amo essa citação. Na Idade Média, a igreja não era um Estado. Ela era o Estado. Ou melhor, a autoridade civil era meramente o departamento de polícia da igreja. Vocês digeriram isso? A igreja assumiu do Império Romano sua teoria da jurisdição absoluta e universal da autoridade suprema e a desenvolveu na doutrina da plenitude de poder fazer Papa. Observem o que R.W. Southern escreveu. Esses são historiadores renomados que estão escrevendo aqui. Durante todo o período medieval, havia em Roma uma única autoridade espiritual e temporal, exercendo poderes que, no final, excediam aqueles que estiveram ao alcance do imperador romano.
Agora, começando na página 284, não temos tempo para fazer isso porque o tempo está voando. Nas páginas seguintes, vocês vão encontrar a história de 1798, escrita por um historiador 6 anos depois de acontecer. Uma testemunha ocular do que aconteceu na Revolução Francesa, culminando com o Papa sendo levado cativo. É uma história fascinante. Não temos tempo realmente para entrar nela, mas leiam essas páginas de 284, deixem-me ver aqui, até praticamente até o final desta sessão sobre a união da Igreja e Estado. Vamos para a página 289. Página 289. A ferida mortal já sarou? A resposta é não. Devemos entender que a cura da ferida é o quê? Um processo, em vez de um evento particular. O processo começou já em 1801, quando Napoleão devolveu os Estados Papais e deu ao Papa Pio VII poder temporal sobre sua própria jurisdição no Vaticano. E então, há alguma informação aqui sobre o golpe adicional que o papado recebeu em 1870, quando Vítor Emanuel, na verdade, confiscou os Estados Papais e unificou a Itália. Os papas se declararam prisioneiros do Vaticano pelos 59 anos seguintes. Vocês têm aqui também o artigo do San Francisco Chronicle, isto está na página 290, onde em 12 de fevereiro de 1929, um artigo apareceu dizendo o seguinte: ao opor as assinaturas no memorável documento curando a ferida que infeccionou desde 1870. Então, isso não está falando sobre a cura da ferida de 1798, está falando sobre a cura da ferida, a ferida adicional que foi afligida em 1870. Depois você vai encontrar um pouco da história sobre os Estados Unidos. Harry Truman queria estabelecer relações diplomáticas com o Vaticano e houve um protesto tão forte dos protestantes nos Estados Unidos que ele desistiu da ideia de enviar um representante, um embaixador ao Vaticano. Depois também falo sobre Richard Nixon. Ele também esteve em contato com o Vaticano e então você encontrará aqui também como, eventualmente, relações diplomáticas foram estabelecidas com o Vaticano durante a presidência do então Ronald Reagan. Hey, eu cobri 10 páginas em 30 segundos. Mas, sabem, eu só quero aguçar o seu apetite, porque é uma história fascinante, sabem? Não lida com muita linguagem simbólica, onde você tem que usar a sua massa cinzenta muito, sabe? É simplesmente a história de como os Estados Unidos eventualmente formaram relações diplomáticas com o Vaticano. Houve um grande debate sobre se os Estados Unidos deveriam ter um embaixador para a Igreja. Por que os presbiterianos não deveriam ter um embaixador dos Estados Unidos? Por que os metodistas e os batistas não deveriam, e apenas os católicos romanos? Bem, o argumento final foi que o embaixador dos Estados Unidos é o embaixador para o aspecto estatal do papado. Isso é procurar pelo em ovo, porque não existe tal coisa como o Estado do Vaticano sem a Igreja. Está tudo escrito aqui. A característica número 10 será a nossa última característica que vamos estudar hoje. E vamos lidar com a número 11 em nossa primeira sessão amanhã, que são os olhos de um homem e a boca, uma boca humana. O papado governou por um tempo, tempos e metades de um tempo, sim ou não? Sim, de 538 a 1798. E a propósito, o princípio dia-ano tem sido questionado por muitos, até mesmo na Igreja Adventista, que um dia equivale a um ano. Eu escrevi um documento que está disponível no nosso site. O título do artigo é 20 razões para aplicar o princípio dia-ano. Sim, há 20 razões pelas quais nós aplicamos o princípio dia-ano. Não é apenas o texto de Ezequiel, dia-ano, dia por ano. Há muito, mas muito mais evidências na Escritura em favor do princípio dia-ano. E a propósito, uma dessas evidências do princípio dia-ano é a maneira
como o período é expresso. Imagine se eu dissesse a vocês, a nossa próxima escola de teologia será em 365 dias. Sabe, isso não soa muito inteligente. Ou, sabe, eu vou fazer uma viagem para a Europa e estarei de volta em 3 anos e meio. Eu diria, eu vejo vocês em um tempo, tempos e metade de um tempo. Ou, fique tranquilo, eu vejo vocês em 42 meses. Ou, não se preocupe, eu vejo vocês em 1260 dias. É apenas a singularidade da expressão que indica que é simbólica. Além disso, em Daniel 7, tudo ali é simbólico. Então, o período de tempo também deve ser simbólico. Estas são 2 das razões pelas quais você aplica o princípio dia-ano. Mas há muitas, muitas outras evidências de toda a Escritura, principalmente do Antigo Testamento, que provam que temos que aplicar o princípio dia-ano e a estas profecias de Daniel 7, Apocalipse 12, Apocalipse 13. Agora, aqui vocês têm a história dos 1260 anos, quando os 1260 anos começam. Que evento leva ao fim dos 1260 anos? Nós realmente não temos muito tempo para analisar isso. Vamos até a página 308. Então, aqui está a minha pergunta até aqui. 10 evidências de que o chifre pequeno representa o papado. O papado é culpado de acusação? Ele é culpado de acusação. Pessoal, não há outro sistema no mundo que cumpra todas essas características. Não há outra maneira de interpretá-lo. Antíoco Epifânio não fez metade dessas coisas que são mencionadas aqui. E, no entanto, o papado diz, o chifre pequeno é Antíoco Epifânio. E os protestantes dizem, esse chifre pequeno de Daniel 7, um anticristo que vai se sentar em um templo reconstruído em Jerusalém depois do arrebatamento, e ele vai carimbar um selo 666 nas testas de seus seguidores, para que eles possam comprar e vender, e para que não sejam sujeitos ao decreto de morte. E assim, todos os protestantes estão olhando para lá, não todos os protestantes conservadores, que são a maioria, eles olham para lá e dizem, uau, vamos colocar nossos olhos em Israel. Quando eles deveriam estar o quê? Fixando seus olhos em Roma, no que está acontecendo em Roma, e na relação de Roma com as Nações Unidas, e no que está acontecendo nos Estados Unidos, particularmente no Congresso dos Estados Unidos. Mas eles estão alheios ao verdadeiro cumprimento da profecia, porque estão procurando pelo cumprimento no lugar errado. Satanás é um especialista em tentar convencer as pessoas sobre coisas que ocorrem em um lugar diferente de onde Deus disse que elas vão ocorrer. Eu vou dar uma ilustração. No futebol americano, existe o que chamamos de jogada de despiste. Alguém aqui já ouviu falar dessa jogada? Esses caras aqui, torcedores do Denver Broncos. Até que a morte nos separe. Eles sabem o que é esse contra-jogo. Essa jogada é quando os homens de linha que bloqueiam para o corredor, todos se movem em uma direção, parecendo que o corredor, que eles estão bloqueando para o corredor, que ele vai naquela direção, mas então o corredor vai na direção oposta e marca um touchdown. E assim o diabo é um especialista em distrair pessoas com essa mesma jogada. As coisas vão acontecer aqui, quando na verdade acontecerão ali. Então eu espero que o nosso estudo de Daniel 7 tenha sido produtivo. Infelizmente, não conseguimos cobrir cada detalhe, ler cada citação. Eu não acho que seja necessário. Eu acho que vocês entenderam a essência da questão. E como eu mencionei, em nossa aula de amanhã de manhã, a primeira aula, a que horas? Às 9 horas em ponto, nós vamos começar na página 309. Então, marquem aí e vamos falar sobre o papado dependendo da sabedoria humana. Então não percam o próximo episódio emocionante. Todos os anos, algo extraordinário acontece. Um movimento de fé
um encontro de corações, um tempo de renovação, de reconexão e de comunhão com Deus. Essa é a Campal Terceiro Anjo. Mais do que um evento, é um chamado divino que une famílias, amigos e irmãos de fé de todo o país. Mensagens inspiradoras, adoração poderosa e encontros que transformam vidas. Cada instante é pensado para reacender a fé e fortalecer sua caminhada com Cristo. Dos mais experientes aos pequeninos, todos têm seu espaço. Programações específicas para crianças, jovens e adultos tocam corações de todas as idades. Conexão, comunhão, compromisso. Seja sua primeira vez ou sua terceira, a Campal Terceiro Anjo te recebe de braços abertos. Isso não é só um congresso, é uma família, um vislumbre do céu. A Campal Terceiro Anjo 2026 já está sendo preparada. E o convite é para você. Não perca o que Deus tem reservado. A cada ano damos um passo a mais perto do propósito, mais perto uns dos outros, mais perto do céu. O tema deste ano é Mais Perto deste Lar. Porque cremos que a jornada está quase no fim e o lar eterno está logo ali. Campal Terceiro Anjo 2026. Mais perto deste lar. Esperamos você lá!